Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Titi espera real e sinceramente que sim. Tá chegando agora, primeira vez que chegou nesse canal aqui, de nome estranho, né? Nossa, mordi minha língua. Primeira vez que chegou nesse canal aqui de nome estranho, já é muito mais que bem-vindo ao seu canal de Monge a Mago, porque de fato fui monge, hoje sou mago, meu nome é Wellington e você é muito mais que bem-vindo aqui na nossa família. Caso curta o conteúdo, considere curtir, se inscrever, comentar, compartilhar, assim como todos vocês que já são punheteiros de sigilo e já estão vendo o canal aí há um tempo. Por favor, eu sei que tem muita gente que só assiste os vídeos, que só consome o conteúdo. O que o Mago pede é que vocês ajudem a construir o conteúdo com o Mago. Então se você puder, por favor, compartilhar esse vídeo, mandar esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para alguém que você sabe que gosta de ocultismo, manda. Pode ser que faça bem para essa pessoa, né? E bom, o Mago tá começando a compartilhar agora, nos causos de Scrying, né? As experiências que eu tive no plano astral, as minhas viagens aos reinos astrais diversos, né? E o Mago já viajou muito por essas galáxias astrais e espirituais aí. Pode ser tudo coisa da minha mente? Pode ser tudo coisa da minha mente, eu não posso negar. Entretanto, os efeitos colaterais que se sente no corpo físico e na vida material, objetiva, concreta, me leva a crer que talvez eu não esteja tão maluco assim. E bom, hoje o Mago vai compartilhar a primeira vez, né, que eu fui levado, também por Hecate, ela que é minha guia, né, a um plano mais sombrio. A primeira vez que o Mago adentrou nos túneis de Set. Mago, o que seria isso? Túneis de Set é um nome luciferiano que é dado ao caminho que liga as clifas, né, ou as clifots, que é o caminho contrário da árvore da vida, ou seja, a árvore da morte. Em uma linguagem mágica cabalística, existem 10 reinos superiores e 10 reinos inferiores, né? Só para explicar a vocês um contexto antes de entrar no caos, né? Porque tem muita gente que não sabe nada o que é clifa, o que é sefiró, o que é cabala, o que é árvore da vida, o que é árvore da morte, né? Mas só dando uma contextualização geral para vocês, a árvore da vida é a cabala, né? E nós temos aquele esquema, né? Aqui nós temos a primeira emanação, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até chegar na 10ª, que é a Terra. Segundo alguns cabalistas, existem a casca, o involucro, o lado sombrio da árvore da vida, que é o que chamariam de árvore da morte, ou o caminho oposto, né? Enquanto um caminho é um caminho de elevação, ou seja, de ascensão, de evolução e tal, o outro é de degradação, né? Claro, isso numa visão cabalística. Se você perguntar para um luciferiano, ele vai dizer que o caminho da árvore da morte, ou o caminho das clifas, é o caminho de evolução dele, né? Mas eu não concordo muito com isso, né? Porque todo o drama, toda a explicação teológica, entre muitas aspas, e esotérica sobre Clifots surge da Kabbalah. Então quem fala sobre isso são cabalistas. O povo luciferiano e tudo mais, eles pegam isso e vão fazer uma doutrina própria a partir de algo que já foi criado, né? Então é melhor pegar a fonte, ficar com o que a fonte diz, do que com o que esse povo aí fala, né? Mas de todo modo, eu queria chegar nisso para vocês entenderem que assim como existe o caminho que leva para as árvores, para os reinos superiores, existem o caminho também que leva aos níveis inferiores, né? De reinos, de submundo, vamos dizer assim. E é esses níveis que nós chamamos de caminho de Set, os corredores ou túneis, né? Por onde você avança para esse caminho. E aí você se pergunta, Mago, se você não gosta desse tipo de abordagem, se você não gosta desse tipo de coisa, o que você foi fazer na árvore da morte? E, bom, a resposta é muito simples, né? A primeira coisa é que eu sou um mago que caminha pela via do meio, né? Na magia nós temos muito essa história de mão esquerda, mão direita. Eu já caminhei muito pela mão direita, né? Eu fui um monge, afinal de contas, então eu caminhei no extremo da direita.
E eu já pude provar bastante do caminho da esquerda também, até de coisas que eu acho bem bizarra, que foi o que me levou, então, a ver que todos os extremos, pra mim, na minha experiência, são péssimos, né? E eu escolho o caminho do meio, que é o caminho que te leva tanto para um lado quanto para o outro lado, e você tem que se equilibrar. É mais difícil? Com certeza. Entretanto, é um caminho que me permite ser mais experimental, sabe? É um caminho que me permite uma maior liberdade, uma maior elasticidade. E bom, isso não justifica o porquê que eu fui parar nesses reinos, né? Mas esse mago que vos fala atende muita gente que gosta de capiroto, né? Muita gente mesmo. Quase 99% dos meus consulentes, clientes e até mesmo amigos desse rolê gostam de um satanás, né? E aí, certo dia, isso aqui é um caos de scrying, né? Chegou um consulente meu e ele falou pra mim: Mago, eu me meti com as clifas, né, com a árvore da morte, eu quis fazer a viagem aos reinos, e agora vai ficar pesado, tá? Já aviso, se você tiver depressão, tendência a suicídio, essas coisas, não prossiga, tá? Porque a partir daqui o vídeo vai ficar um pouco pesado, porque vamos falar sobre isso. Então saia, tá? Vai ver outro vídeo do mago, respira fundo e tá tudo bem, né? Mas se você quer continuar aqui por sua conta e risco, vamos lá. E ele chegou até mim com um ar de desespero. Ele me chamou uma vez, eu ignorei, porque ele veio trazer um textão imenso e eu falei: eu não vou ler isso, eu não tenho como, não tenho tempo. Isso já faz um tempo aí já. E aí ele me trouxe outra vez outro textão, e eu não li de novo. Até que o cara começou a me ligar desesperado dia e noite, pegou meu número do WhatsApp, pegou meu Instagram, e ele me ligava pelo Instagram de chamada de vídeo, me ligava pelo WhatsApp, me ligava no meu celular, até que eu falei: quer saber? Deixa eu dar atenção pra esse cara, porque senão ele não vai largar do meu pé. Aí eu fui e falei com ele, fala e resume o que você tem pra resumir. Enfim, ele não resumiu nada, ele mandou uns 30 áudios daqueles de 1 minuto no Instagram, né? E aí lá vai eu, escutei tudo. Resumindo a história do cara, porque senão vai virar uma bíblia esse vídeo. O cara começou, como todo mundo, se apaixonar por capeta, porque nossa, os capetas vão mudar minha vida, porque nossa, isso e aquilo, porque os daimons. E ele começou a obter resultados, como muita gente consegue. E nossa, tô obtendo resultado, nossa que maravilha, nossa que maravilha. Aí, como sempre, também nada fora do comum, os daimons começaram a manipular a sombra dele. E a sombra desse cara era a tendência a se perder muito fácil em vícios, dependência química. Resumindo, o cara começou a perceber-se cada vez mais dependente de álcool e, do nada, uma vontade desesperada de usar drogas que ele nunca tinha usado antes. Então não era uma vontade interna, era algo externo influenciando ele. E ele percebeu, mas como ele estava obtendo muito resultado com o que ele estava fazendo, né? Tava conseguindo grana, tava conseguindo mulher, tava conseguindo, sabe, de tudo. Ele falou: vou continuar. E aí ele se meteu com drogas mais pesadas, ele se envolveu com cocaína, com LSD, com, sabe, foi descendo, ladeira abaixo, até que virou um cracudo da vida, né? Obviamente, a partir do momento que você virou um cracudo, você começa a perder tudo, né? E aí ele foi perdendo, foi ladeira abaixo, começava a chamar os capetas, segundo ele, né, os capetas zombavam da cara dele, toda vez que ele usava alguma substância ele via vários demônios prendendo ele em uma espécie de cárcere, e toda noite era o mesmo pesadelo, e o pesadelo era ele preso em um lugar muito tenebroso, e ele não conseguia se libertar dali e ficava preso. Aí, né, como se não bastasse tudo isso, o cara começou a endoidar durante o dia, começou a dormir fora de casa, dormir na rua, sendo que ele tinha casa, ele tinha grana, né, ainda tinha grana, ainda que estava sendo tudo consumido em drogas, mas ele ainda tinha grana, ainda tinha casa, ainda tinha família. Só que o vício era tão grande, a dependência era tão grande, e o surto psicótico começou a ficar tão... afetar tanto a vida dele, que ele foi parar na rua. Foi viver como um mendigo mesmo. E aí, no momento de sobriedade, ele tentou
em um momento não, em vários momentos, né, em lapsos de sobriedade, ele tentou várias vezes cometer aí, né, o ato de a própria vida. Então, assim chegou até mim essa pessoa, porque é incrível. As pessoas só procuram um mago quando a coisa tá ruim. Agora o mago vai fazer um ritual pra melhorar a vida de quem já tá melhorando, ninguém quer saber, né? Eu acho impressionante isso. E aí, né, o cara chegou pra mim destruído. E se você pensa que esse caos vai ter um final feliz, eu digo, não vai, tá? Então não espere um final feliz disso aqui, porque não é continho de fadas, é uma experiência real e muito triste, né? E aí eu falei, olha, eu posso tentar ver no scrying o que tá acontecendo pra você ter... Porque assim, quando ele me procurou, ele não queria uma cura do vício, né? O vício era a fuga dele desse pesadelo todo. Então, ele não queria encarar o pesadelo de fato e se libertar. O que ele queria era parar de sonhar com o que ele estava sonhando. E ele me procurou para que eu no scrying pudesse ver, né, o que estava acontecendo, para ele ter toda noite o mesmo sonho. E aí, lá vai esse mago que vos fala, fazer scrying, né? Marquei, agendei sessão, foi fazer a consulta de scrying. Quando eu comecei a entrar em gnose, na hora, na bola de cristal ali, surgiu a face de Hecate, o que é bem difícil. Geralmente, no processo de scrying, Hecate tá interna, tá com a energia dela dentro de mim. Então eu só sinto que ela tá perto, mas eu não vejo nem nada, né? Às vezes ouço ela falar alguma coisa, mas é muito difícil eu vê-la ali no scrying. Direto, assim, né? Geralmente aparece umas nuvens densas na bola de cristal, uma névoa pesada, espessa, e isso se dissipa e aparece a visão. O processo comigo geralmente é esse. Dessa vez não. Dessa vez apareceu Hecate logo de cara. Eu tomei um susto até. E eu lembro que ela apareceu e disse: você está adentrando em um nível muito profundo de maldade. Atente-se às suas proteções. Aí eu não continuei, eu saí, me protegi, coloquei tudo quanto é patuá, fiquei parecendo um penduricalho, uma árvore de Natal. Fui com atame, com espada, peguei tudo que você possa imaginar de parafernália mágica que eu tinha, capa, me protegi, sabe? Parecia que eu tava fazendo um ritual cerimonial de Goetia. E aí, fui então, pedindo ajuda de Hecate, dos anjos que me protegem e tudo mais, fui fazer a visão. E aí Hecate apenas apareceu de novo, apenas sorriu, e ela abriu as portas, né? Nesse caso foi ela que abriu as portas. Pra quem não sabe, Hecate é guardiã do submundo, né? Então ela tem as chaves de todos os reinos. E aí ela abriu as portas e por detrás de um portal era um túnel, assim, imenso, iluminado por tochas, mas que não parecia uma caverna. O que eu vou falar pode parecer um pouco nojento, mas parecia muito... Sabe, não sei se vocês já viram filmes gore, quando tem um intestino que é mostrado por dentro. Era como se eu estivesse entrando dentro de um intestino, assim. E era muito... Eu comecei a sentir náusea, porque era muito fedido. Era uma sensação de umas coisas gosmenta, preta, pingando, assim. E eu conseguia avançar com muita dificuldade, muito lentamente, muito lentamente. A sensação era tão física, tão material e densa, que os meus pés pareciam que eu estava pisando em alguma coisa fofa e gosmenta. Ai, fico todo arrepiado só de lembrar isso. E bom, eu avancei por um longo caminho. Eu lembro que a sensação foi de que eu não conseguia avançar muito, mas ao mesmo tempo era rápido e lento, eu não sei como explicar. E eu avancei por esse túnel até que eu passei por camadas rápidas de locais, né, antesalas, câmaras ou algo do tipo, e eu comecei a sentir uma sensação de despencar. Era como se eu estivesse despencando, caindo numa fossa, num abismo sem fim. E aí eu tava caindo, eu comecei a ficar desesperado, começou a me dar um negócio forte no coração. Eu falei, pronto, agora eu vou infartar aqui na projeção, né, tô lascado. Porque as sensações são físicas, gente, não sei se vocês sabem, mas as sensações são muito reais. A gente realmente vive o rolê ali. Fisicamente falando, tá? E aí eu lembro que eu tava caindo, eu dei um grito por Hecate e eu senti como se alguém me pegasse, né? Numa espécie de capa ou algo do tipo e amortecesse a queda. E aí então,
deu um estalo na visão assim, e eu me vi novamente em um corredor. Só que esse corredor ela era tudo escuro e tinha uma pontinha de luz vermelha no fundo, bem no fundo. Imagina um corredor tudo escuro, tenebroso, e no fundo brilha algo vermelho. E eu comecei a andar. Uma sensação de ânsia de vômito muito forte vindo, muito forte. E aí eu cheguei em um... parecia uma espécie de caverna, tá? Era uma espécie de caverna com... era muito frio, a sensação era de frio, não era de calor. Tem gente que acha que os quintos dos invernos é tudo quente, né? Mas não era nada quente, era, pelo contrário, era muito frio, muito gelado. E nas paredes é como se tivessem uns olhos, sabe o olho de Sauron do Senhor dos Anéis? Aquele olho que tem um risco no meio, tipo um olho de gato. Era como se tivesse vários desses nas paredes, porque as paredes eram vivas, era uma coisa que parecia carne, assim. E eles ficavam me encarando e olhando pra tudo quanto é direção. Quem tem tripofobia, olha, nem tenta imaginar, porque olha, me dá um arrepio só de... ai, que horror. E bom, eu continuei andando, né, morrendo de medo, tava toda cagada de medo do que ia aparecer ali. E aí eu começo a ouvir gritos, né, gritos e mais gritos e mais gritos. E eu não tava entendendo nada do que estava acontecendo, eu não sabia de onde vinha gritos, pra parecer que vinha de todos os lados, sabe? Às vezes a impressão era que vinha de dentro do olho, dos olhos que estavam olhando desesperado para tudo quanto é lado, e às vezes a impressão era de que vinha do fundo dos buracos que tinha nessas cavernas. E aí eu não sabia para onde ir, porque tipo, tinha vários buracos com várias entradas que davam em vários caminhos diferentes. E é nisso que surge uma mulher muito sedutora, muito bonita, com um tridente em mãos. Parecia muito uma pombogira, né, pra ser bem honesto. Uma pombogira com asas de morcego, assim, e 3 caudas que pareciam de serpentes, né, o corpo de uma serpente, só que era a cauda da diaba, né. E aí ela apareceu toda seduzente, né, toda sensual, nua, corpo escultural e tudo mais. E disse: o que um ser de luz procura no reino das trevas? E aí eu disse: eu procuro por fulano de tal. Ele está aqui? E aí ela deu risada. Este é meu escravo, escravo da carne, escravo dos vícios, escravo de si mesmo. E sabe o que é melhor? Ele quis escravizar a si mesmo. E ela deu uma gargalhada, bem debochada, e seguiu muito rápido, assim, como se fosse um raio. Ela seguiu muito rápido pra dentro de um túnel. E aí, obviamente, eu fui atrás dela, né? Eu falei, vou atrás dela porque talvez ela me mostre aonde o cara vai estar, né? Cheguei, né, no fundo desse túnel e tinha uma orgia gore acontecendo, assim. Mas quando eu digo orgia gore, era as coisas mais bizarras sexualmente que você pode conceber. Tava tudo acontecendo naquele lugar. Eu não vou falar aqui, porque, né, o vídeo vai ser desmonetizado, mas pensa no pior do pior do pior do pior do pior que pode ser feito ou imaginado sexualmente. Era nesse lugar que eu tava. E as pessoas gritavam, as pessoas que estavam ali, né, copulando, gritavam, e não me parecia um grito de prazer, era um prazer que levava a um desespero e à morte. E essas pessoas morriam e voltavam, e a cena se repetia. E as mortes eram bizarras, era por empalamento, era por, né, coisa forçada, era umas coisas assim pesadíssimas que eu tava vendo ali. E aí essa diaba apareceu ali seduzindo, ela tocava nas pessoas e os que estavam morrendo retornavam à vida naquele mesmo desespero. E aí eu não entendi porque eu tava ali, né? Eu falei, mas por que você me trouxe para esse local? E aí ela falou, porque esse é o destino dos seres carnais. E aí eu entendi que ela estava usando a minha sombra, porque pra quem não sabe, esse mago que vos fala é totalmente viciado, né, no Vucu Vucu. E eu entendi que era uma sombra minha, né? E eu entendi que ela tava me levando pra um caminho que ela queria me pegar. Aí eu falei, olha,
eu entendo que eu tenho sombras sexuais um tanto quanto intensas, mas isso aqui é nojento. Se você queria me capturar, tentar me seduzir por isso, esquece. E aí eu saí da sala, tava voltando pelo caminho que eu estava indo, né? Que eu fui parar nessa sala e voltei para a sala anterior. Quando eu voltei para a sala anterior, o buraco que estava atrás de mim se fechou. E quem estava na minha frente era Lilith, né? Não era mais a diaba que estava lá na outra sala, era outra. Lilith apareceu para mim como uma mulher escarlate, né? Um vermelho sangue. O corpo dela era como se estivesse sendo banhado de sangue. Ela tinha 4 braços, não 2. A parte de baixo dela era como se fosse de águia, né? As pernas. Asas de águia também, mas eram 4 asas, não eram só 2. Um cabelão preto enorme, corpo escultural. E ela carregava crânios humanos em sua cabeça, em suas mãos, né? Cabeças humanas decapitadas em suas mãos. E aí ela aparece para mim e fala: vejo que conhecestes aquela que é aquela que surgiu de minhas entranhas. E aí eu fiquei assim, sem entender. Ela tentou te levar pelo caminho mais direto e você não se deixou seduzir. Pois bem, aqui estou eu. Lembra-te de mim? E ela começou a jogar na minha cara tudo que eu fiz na minha adolescência com Lilith, que foi bem perverso. E aí eu falei: não, eu lembro, tá de boa, né? Se vocês estão tentando me condenar, esquece, vocês não vão conseguir. Eu já tratei a minha sombra e tô muito bem realizado com isso. E é interessante que quando você já lidou, você já lida com a sua sombra, isso não te afeta, né? Porque o que eles estavam tentando fazer era me seduzir para me prender naquele reino, tá? Só para vocês entenderem o contexto do que eu tô falando. E do quão perigoso é adentrar nisso, porque os seus vícios são jogados na sua cara de forma bem pesada, a sensação de culpa e tudo mais. E como eu já tinha lidado com todas as minhas sombras, né? Pra mim foi bem tranquilo, né? Aconteceu detalhes nisso que eu não trouxe porque é algo muito pessoal, mas eu sofri abuso quando eu era pequeno, né? Então mostraram cenas disso acontecendo e várias coisas assim que eu acho que não convém aqui, porque senão a gente vai fugir do foco, né? Mas ao visitar esse reino de perversão para onde eu fui jogado, eu senti que eu tinha que ter autoridade espiritual ali. E aí eu clamei pro meu eu superior que me tomasse. E aí eu assumi a minha forma astral, né, de um mago pica das galáxias, e com a minha espada apontada para Lilith, eu a ordenei, né, que me levasse para tal lugar. E pode parecer muito cena de filme, mas a visão que aconteceu ali no astral era como se eu pegasse ela com uma corrente, encolerasse ela e obrigasse ela a me levar até onde eu queria ir. E aí então ela me levou, né? É como se tivesse dado um estalo, a gente tivesse sumido numa espécie de vórtice de fogo e aparecido em outro lugar meio que automaticamente. E esse outro lugar era extremamente mais frio, eu estava com muito frio, me tremendo de frio, né, na projeção. E Lilith disse: até aqui eu vou, daqui em diante, siga por conta e risco. E aí eu falei: caraca, lascou, né? E aí ela sumiu, né? E eu comecei a andar. Era um lugar que parecia uma caverna congelada, tá? Uma caverna congelada. E eu fui andando e começou uma neblina densa, né? Não era bem uma neblina, era uma fumaça escura, pesada, que ia ficando cada vez mais densa e tinha focos de luz, meio que relâmpago vermelho, que surgiam e sumiam, surgiam e sumiam. Até que eu cheguei no final desse caminho de nuvens, com uma sensação horrorosa. Durante todo esse percurso eu estava com uma sensação de náusea, de ânsia de vômito e tudo isso, né? E aí eu ultrapassei os véus de nuvens e tal. E aí ficou, imagina, uma cortina de nuvens, um círculo, né, aberto, e nuvens tudo atrás impedindo de ver o que tinha ao redor. E eu no meio disso, né? E aí quando eu cheguei no meio disso tinha uma gaiola, né, do tamanho de um ser humano, e o cara tava preso lá dentro. E aí eu tentava falar com ele, só que ele não me ouvia.
Eu tentava falar com ele e ele não me escutava. Aí eu tentei quebrar essa gaiola e quando eu fui dar uma espadada, um bicho assim, colossal, me deu um empurrão que eu voei, que nem Dragon Ball Z. Voei, bati, até voltei da visão por um momento pro meu corpo físico e voltei pra projeção de novo. Foi muito forte. E bom, aí eu voltei, né, tentei me reestabelecer, que eu tava com muita dor aqui na parte do corpo mesmo, na parte física, e voltei. Quando eu cheguei lá na frente, tinha um diabão assim, enorme, mas quando eu digo enorme, não é a nível colossal que nem anjos, tá? É enorme, tipo o tamanho de um prédio, vamos supor assim, em comparação. Eu sou um ser humanozinho desse tamanho, ele é um tamanho de um prédio gigante, né? E ele era antropomórfico, né? Ele tinha cabeça de bode, asa de morcego, o tronco humano, no lugar de mão tinha garras, né? No lugar de pata eram vários tentáculos e tal. Era um bicho assim assustador, assustador mesmo. E aí eu perguntei o nome dele, comecei a tentar fazer uma conversação e ele simplesmente se chamou de Guardião do Abismo. E aí eu falei, bom, Corozon não deve ser, porque Corozon, pelo que eu sei, não é nenhuma entidade, é o abismo em si, né? E aí eu tentei novamente, e ele disse que ele era o guardião do abismo dos vícios. Que todos os viciados ficavam encarcerados com ele, sobretudo aqueles que se jogaram por conta própria. E eu tentei barganhar com esse capeta de tudo quanto é jeito, falei que o cara ia melhorar, falei que o que ele queria em troca e tal. E nada. O bicho falou que não ia ceder, que não ia liberar, que não ia libertar, porque o cara mesmo tinha se aprisionado ali por vontade própria. E aí eu não ia ter como enfrentar um satanás daquele tamanho no astral, eu ia morrer, né? E então eu preferi não prosseguir com aquilo, porque era a minha vida que estava em risco. Imagina, só de eu tentar abrir o cárcere de onde estava o cara, o bicho me jogou longe, eu estava sentindo dor no meu corpo físico, como se eu tivesse levado uma surra, de fato, como se alguém tivesse me pegado. Não sei se vocês já tiveram, se vocês eram adolescentes revoltados, mas na minha adolescência eu saí na mão com um menino uma vez, e eu apanhei feio, assim, feio. De que eu fiquei com muita dor no corpo por uns 15 dias. E aí eu tava sentindo a mesma sensação de quando eu tinha apanhado feio. E o bicho só tinha me dado um peteleco, assim, sabe? Pra eu me afastar. Imagina se eu desafiasse aquele bicho no astral, que poderia acontecer comigo. Então, assim, é aquilo que eu sempre falo no porquê que eu não pratico o Grimorium Vero, né? Quem tem Uke tem medo, né? Leia-se Uke ao contrário. O C ao contrário. E bom, eu voltei, terminei a projeção. E quando eu voltei a mim, eu fui falar pro cara. Eu falei, olha, você realmente está preso, mas você está preso por vontade própria. Detalhe, até então eu não tinha consciência do nível de tão fundo que o cara tinha ido. Ele falou pra mim que ele tinha se metido com capeta, com clifa, com isso, com aquilo, mas até aí, é o que eu falo, quase 99% do povo que vem recorrer a mim, de cagada mágica, é porque fizeram algo do tipo. Então eu sempre consigo resolver muito de boa. E aí eu voltei a mim, né, desse maldito reino clipótico. E aí eu falei com o cara, eu falei, olha, eu sinto muito, mas eu não consigo te libertar. E aí eu falei pra ele tudo o que aconteceu. Tudo por onde eu passei, Lilith, a outra capeta era Naamá, tá? Naamá, Lilith. Falei por todos os lugares que eu passei, tudo que tinha acontecido. Eu falei, eu enfrentei o cão, o Satanás, tentaram jogar os meus vícios, os meus traumas na minha cara, de uma forma asquerosa, que eu nunca fiz, não. Mas eles jogam desse jeito, que é pra te deixar mal mesmo, né? E eu voltei até mim, morrendo de dor no corpo, morrendo de vontade de vomitar, tanto que eu fui vomitar depois, né? E aí eu falei pro cara, eu falei, olha, eu não tenho o que fazer por você. Eu sinto muito. Aí o cara falou, então o que eu tenho que fazer?
E aí eu falei, olha, tem caminhos que a gente se mete quando o assunto é magia que infelizmente não tem recuperação, não. Você tá preso. Eu falei pra ele, o sonho que você tá tendo não é sonho, é a sua alma tentando se libertar de onde ela está presa. Mas eu falei pra ele, sabe o que é o pior, que foi o que a gente descobriu aqui? É que você se enfiou nessa prisão por vontade própria. Não foi ninguém que te obrigou. Você foi se deixando seduzir pelas grandezas da Terra. Só que você acabou esquecendo que se a gente recebe muito, a gente paga muito. Tudo no plano astral é um comércio, né? Não existe nada de graça. Nem nesse mundo e nem nos outros. Tudo é uma barganha. E aí eu expliquei tudo isso pro cara, e o cara ficou em choque. E aí, sinceramente, depois disso... detalhe, tá? Vale a pena explicar. Eu até joguei pra ver se os anjos enoquianos conseguiam libertar ele. Deu que daria pra fazer essa libertação com os anjos de Saturno, que são os mais pesadão nisso, né? E que só os anjos de Saturno conseguiriam libertar ele dessa prisão que ele estava metido por conta própria. Só que, quando os anjos trabalham numa libertação de alguém que quis se ferrar por conta própria, os anjos são bem justos. Eles falam, vou te ajudar desde que você mude de vida. Não vou te tirar daí pra você se meter com o capeta e se afundar de novo, não. Porque a gente não é besta, né? E aí eu falei pro cara, claro, isso em outro dia, né? Depois que passou tudo isso. Eu falei pra ele, ó, dá pra fazer, mas é uma libertação pesada, provavelmente você vai sofrer muitos efeitos colaterais. E os anjos querem te libertar pra você mudar de vida. Você quer fazer isso? Não. Então tá bom. Não, porque eu tenho pacto de riqueza, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo outro. Falei, então tá bom. Falei, então eu não tenho muito como te ajudar. E aí, infelizmente, a história não terminou bem. E eu sei porque a gente tinha amigos em comum, né, eu e esse cara. Pessoas magistas, pessoas do meio que estavam tentando ajudá-lo. E eu fiquei sabendo que infelizmente ele acabou cometendo o ato, né? Então assim, por que o mago trouxe esse caos? Para vocês entenderem que o reino das clifas ele é real. Vale a pena ressaltar aqui que na última conversa que eu tive com esse cara, ele falou que ele estava preso em Gamaliel. Gamaliel é como se fosse, se eu não me engano, eu não entendo muito, mas se eu não me engano é como se fosse Tiferet, ou seja, Tiferet na Kabbalah é o reino da exaltação, é o reino da prosperidade, é o reino onde o ego é dissolvido e que o ser iluminado surge, o lado búdico da pessoa surge, então a pessoa começa a ser mais altruísta, começa a se importar menos consigo e mais com os outros. Em Tiferet, no reino da iluminação, é onde é o máximo que o ser humano consegue chegar de evolução espiritual na Terra. É o nível que um Jesus chegou, é um nível que, sei lá, que os mais elevados da humanidade chegaram. Os santos da igreja, os místicos, os magos, os grandes magos e tal. E aí esse cara falou pra mim que tinha chegado em Gamaliel, que é o oposto, é a casca de Tiferet, né? Lembra que eu falei que para os cabalistas, as clifas são a casca ou o lado oculto da árvore da vida? Então é como se fosse a casca de Tiferet seria Gamaliel. Até onde eu sei, mas eu não tenho certeza se é isso mesmo. E aí ele falou pra mim que estava lá. Então o Satanás, que eu vi que era gigante, colossal, imenso, que tinha 30 mil bichos fazendo a forma que eu via dele ali assustadora, esse Cacodemon era o guardião dessa esfera. E eu não sei que demônio é até hoje, não quis voltar pra saber. Mas assim, a sensação é muito, muito, muito pesada. E agora os efeitos colaterais que isso deixou em mim, né? Depois dessa viagem eu fui dormir e por pelo menos, se eu não me engano, foram 15 dias tendo sonhos repetidos aonde demônios menores, né, diabretes, vinham até minha casa tentar me tirar do meu corpo, e às vezes conseguiam, tá? E me levavam para esses túneis, tentavam me arrastar à força. Em um desses sonhos, eu fui seduzido por Naamah, né? Eu lembro que em um desses sonhos eu estava novamente naquele túnel cheio de olho bizarro, naquela antessala, né? E ela não me levou pra sala gore.
ela me levou pra mesma sala, só que como se estivesse acontecendo uma orgia maravilhosa homossexual. E aí eu falei, é hoje que eu me acabo. Tanto que eu acordei todo, né, melado e tal. E sem energia nenhuma, eu fui sugado energeticamente. Ou seja, como se não bastasse eu ter ido pra esse reino, né, no dia que eu fiz a leitura de Scrying, eu fiquei num processo de libertação depois de quase um mês para conseguir me libertar dos vestígios que isso deixou em mim. Então, assim, é muito sério. Muito, muito sério. Se você vai se meter nisso, saiba que ao voltar, você vai ser vampirizado. E, gente, eu juro pra vocês, eu fui com tudo quanto é proteção. Fui com anjo, fui com Enoque Anjo, fui com Hecate, fui com caralho a 4 de asa, e ainda assim eu tive que enfrentar isso depois, porque, queira ou não, isso afetou o meu consciente e o meu inconsciente. E aí, como na projeção astral, em sonho, tem parte que a gente tem controle, tem parte que a gente não tem controle, quando eu me deixei levar, quando eu fui dar por mim, eu já estava envolvido no rolê de Naamá. E aí eu tive que enfrentar Naamá, eu tive que exorcizar, tive que fazer um ritual formal enoquiano. Mano, foi um rolê, mas foi um rolê que, olha, eu não recomendo. E aí tá, né, como se não bastasse. Esse foi o que mais me marcou, que foi com Naamá, que eu acordei super mal, eu fiquei down de energia, zero vontade de fazer nada, minha energia estava totalmente sugada. E os sonhos eram macabros, tirando esse de Naamá, todo sonho que eu tinha era com o cara. Era o cara preso e eu tentando libertar o cara, e aquele capeta vinha e me batia e eu acordava com dor no corpo, torcicolo, mal, nossa, assim, horrível. E sempre começava da mesma forma. Eu me via projetado, e aí uns capeta vinham, me pegavam e me levavam, meio que me esmurravam, me nocauteavam, e quando eu acordava eu já estava nesses reinos. Eu já estava nesses túneis, era como se eles quisessem me arrastar pra lá à força. E foi pelo menos, pelo que eu me lembro, 15 dias só tendo sonhos repetidos. Até que eu dei um basta e falei, não dá. Eu pensei que por conta própria ia conseguir me libertar, mas não vou. Então aí eu recorri a seres mais elevados, aos anjos e tudo mais, para conseguir me limpar disso, né? E bom, como vocês querem saber as viagens do mago por esses reinos e as minhas aventuras espirituais nisso aí, hoje eu trouxe esse caso que infelizmente não é o caso que eu me orgulhe, porque eu não consegui resolver. Eu queria, e eu poderia, mas infelizmente não fugiu da minha alçada, porque a pessoa se meteu nisso por conta própria e ela preferiu ir até o fim com isso, né, do que se libertar. E sendo muito sincero, chega uma hora, chega um nível que infelizmente a gente não consegue mais se libertar. E é por isso que eu falo, gente, tomem cuidado, né? Eu sei que o caminho denso, o caminho trevoso, ele encanta e ele faz crescer os olhos, né? Ainda mais de quem vive preso numa cultura cristã. O caminho das trevas é muito promissor, ele promete muita coisa. Mas saiba que uma hora a conta chega. E quando ela chega, meu colega, ela chega de uma vez. Então, assim, no final desse relato, eu estou contando ele para desestimular você, que é neófito, que está começando agora no rolê, a fazer esse tipo de viagem, porque isso pode ser fatal. Uma vez lá dentro, pode ser que você não saia bem, ou não saia mais. Mago, você chegou a voltar, né? Muita gente vai me perguntar isso, com certeza. Mago, você chegou a voltar nesses túneis? Sim, né? Essa foi uma das minhas primeiras experiências com os túneis de Sete, com as clifas e com os reinos infernais, vamos dizer assim, ou inferiores, ou umbralísticos, depende da vertente que você está acreditando aí. Mas sim, eu cheguei a me meter nisso e nos túneis clifóticos outras vezes, em projeções astrais diversas. Por quê? Primeiro, uma vez que você olha para o abismo te olha de volta. Então as consequências de eu tentar ajudar o cara é que sim, às vezes acontece de eu me meter nesses abismos em projeção inconsciente, ou às vezes para ajudar pessoas a saírem de lá de forma consciente, né? No momento eu estou lidando com uma ritualística, aliás, que eu estou passando por isso, né?
só que de forma um pouco mais segura, um pouco mais tranquila, não tão densa quanto do caos que eu contei pra vocês, né? Porque eu tô ajudando nesse momento um cara que ele fez tanto ritual de Goetia, tanto um seguido do outro, sem entender nada de sombra, de autoridade espiritual. O cara foi fazendo, e a vida dele, em vez de melhorar, obviamente, densificou demais e o cara afundou. E eu tô tentando tirar ele desse abismo, e ele aceitou, né? E eu fiz o ritual com os anjos enoquianos, e esse cara tá aí passando por um processo de libertação intensa, cheio de efeitos colaterais, tá doente, por aí vai. Então, é o que eu digo, a libertação não é fácil, mas é possível. E é isso, gente. Então, mal quis trazer esse caso pra vocês hoje, da minha visitinha aos quinto, né, do Satanás mesmo, pra ilustrar que as moradas eternas, né, existem, mas as inferiores, né, as infernais, aparentemente também são bem reais. Ao menos na minha experiência foi muito real e muito intenso e até perturbador. E bom, gente, é isso. Então, recadinhos do coração. Caso você esteja vendo esse vídeo quando ele saiu, o mago estará no Chile e talvez esteja incomunicável por uns dias, né? Que mais? Quando esse vídeo for pro ar, sim, tá tendo sorteio lá no Instagram, caso você queira participar. O sorteio é relâmpago, então esse vídeo vai pro ar na segunda-feira, o sorteio vai acontecer amanhã, na terça-feira, então é a sua última chance de participar do sorteio, que tá com 2 vagas aí pra mentoria Hecatina. Então corre lá, as regras do sorteio são claras, são fáceis, você precisa marcar 3 pessoas reais, que não sejam empresas, pra seguir o mago, e obviamente que já não me sigam, né? Pra fazer ajuda o canal a crescer também, né? Porra, você vai ganhar uma vaga de graça na mentoria e não quer nem ajudar? Então ajuda, né? Divulga o canal pra gente, tem que compartilhar e tem que tirar print pra provar que compartilhou o rolê, tá bom? Então, as vagas estão aí, né? Também da mentoria, existe uma única vaga restando fora do sorteio, pra caso você queira participar, é a sua última chance, quem chegar primeiro leva. Outro recadinho do coração, sim, esse mês de novembro, rito de expansão. Como o mago fala, infelizmente vocês só procuram a gente quando a coisa está muito ruim. Esse ritual não é para você que está querendo resolver muito BO. Esse ritual é para quem já está com alguma coisa boa em andamento e quer fazer essa coisa boa crescer, prosperar, frutificar, expandir. É o ritual de expansão. Só que a gente tem que expandir coisas boas, porque Júpiter expande tudo, até o que é ruim. Então a gente tem que expandir o que é bom, né? Algo que tá dando certo, que a gente quer que melhore. E esse ritual é pra você, tá? Foi pensado pra quem já tá com a vida andando no sentido positivo e quer fazer crescer, quer melhorar e tudo mais. Se você tá com a vida desgraçada, com a vida totalmente perdida, mês que vem vai ter o ritual de limpezão geral do ano de 2022, que a gente sabe que foi um ano turbulento aí pra todo mundo, tá bom? Também estão abertas as vagas para leitura de tarô de mandala anual. É uma leitura que o mago só abre agora de novembro até meados de fevereiro e só vai ficar aberta nesse período, tá? Depois não adianta chorar, porque não vai ter mais, porque é uma leitura para você viver bem o próximo ano ou se preparar para o que está por vir, né? Pode ser que seja um ano ruim também, eu não posso garantir nada. Mas, de qualquer modo, é uma leitura muito boa, né, para se fazer, porque ela vai te dar um norte do que fazer, do que não fazer no seu próximo ano, mês a mês aí, tá bom? E demais, né, o curso de tarô vai estar em promoção agora na Black Friday, né, na última semana o mago vai reduzir o preço do curso de tarô. Aproveite, vai ser só por uma semana que vai ficar com preço reduzido. O mago tá explicando também, né, para vocês aqui nos recadinhos que eu não consigo colocar todos os meus serviços em Black Friday porque o mago que vos fala faz tudo o que faz sozinho. A maioria dos magistas tem uma namorada, uma mulher, outra pessoa por detrás para ajudar e por isso que eles conseguem fazer um monte de coisa. Eu sou só eu, né? Meu namorado não gosta muito de religião e mesmo que gostasse a gente não mora junto, então não é tão simples assim manusear tudo. Então, por isso que eu não faço Black Friday de leitura de tarô, de leituras de scrying, porque senão eu sei que a demanda seria maior, mas eu não daria conta de atender todo mundo até o fim do ano, né? Porque, né, não faz sentido fazer uma agenda gigante também. Então, por isso que o mago
não abre tudo, só vai abrir o curso de tarô em promoção. O curso de Scrying, ele já tá super barato, né? Então eu não vou diminuir, porque não é justo. Eu tô praticamente dando o curso de graça e eu não vou diminuir o preço dele porque não é justo. Mas o curso de tarô, eu sei que é um preço um pouco mais alto, dá pra gente fazer um descontinho aí nessa semana. Aliás, vai ser um bom desconto, viu? Pelo que eu calculei aqui, vai dar quase uns 400 a 500 reais de desconto. Então é um bom desconto mesmo. É pra você que não teve a oportunidade de fazer e é a sua última chance aí do ano, tá bom? Demais, precisando de um trabalho de magia, uma consultora ocular e tudo mais, chama que a gente faz acontecer, tá bom, meu povo? Então, fiquem bem, o Biruliro já foi abominado e falou!